Então, hoje o meu tema é escatologia nas religiões e seitas, e eu vou começar por uma introdução. O que eu quero destacar aqui na palestra de hoje? Vamos falar um pouquinho sobre crenças populares sobre o fim do mundo, ok? Inclusive, no aspecto científico, sabia que existe uma escatologia científica? Existe um apocalipse entre os cientistas, né? Teorias apocalípticas entre os cientistas, e eu vou passar por algumas delas também. Vamos falar um pouco sobre a escatologia das grandes religiões, algumas, evidentemente. Vou explorar alguns grupos sectários, também o que eles pensam a respeito da doutrina das últimas coisas, e, por último, fazer um fechamento também panorâmico e não detalhado da escatologia cristã, correto? Então, essa é a minha didática. Lembrando, pessoal, que, primeira coisa, vocês poderão fazer perguntas no final. Segunda questão, todos os slides serão transformados em um e-book e enviados para quem está inscrito na conferência. Então, o que eu sugiro? Que você pegue aí caderno e caneta, ok? O bloco de anotação aí do seu tablet, do seu smartphone, para você anotar questões que o palestrante fala e não necessariamente está no slide, né? O slide é um esboço. Então, muita coisa que eu falo aqui, que os colegas estão falando, eu acho que vale muito a pena que você tome nota disso para a sua pesquisa posterior. Perfeito? Bem, o primeiro destaque que eu quero fazer, como introdução, é sobre o valor da escatologia. Veja, está aí para você aparecendo esse texto, eu vou ampliar ele um pouquinho, para que você possa ler melhor. Eu considero a escatologia um patinho feio da teologia. Essa é a minha percepção. Infelizmente, nós temos percebido, e eu noto isso desde que estou nesse mundo teológico, se você se torna um especialista em cristologia, todo mundo te aplaude. Se você se torna doutor em história da igreja, todo mundo te aplaude, te venera como um acadêmico. Se você se especializar em apologética, que é um campo de estudo que eu trabalho, você vai ser muito prestigiado também. E assim por diante. Grego e hebraico, então, nem se fala, né? Se você for um expert em grego, em hebraico, nas línguas originais da Bíblia, aí você vai ser reverenciado como a quarta pessoa da Trindade, né? Agora, se você for um escatólogo, esse cara é maluco, né? Como é que você consegue dedicar tempo à escatologia? Como é que você pode dar atenção a um tema que não há unanimidade? A escatologia não é importante. Gente, eu não estou falando isso aqui, né, do meu imaginômetro. Isso acontece. Eu estou em sala de aula e convivendo no meio acadêmico há 30 anos. O pastor Jamierson não é tão jovem, apesar dessa beleza, né, dessa juventude. Eu estou aí há mais de 30 anos no meio teológico, no meio do ensino, e eu tenho percebido isso e ouvido isso de colegas, né? Eu espero que professores do Seminário Batista Livre, senão eu vou colocar de gancho, hein? Não tenha esse comportamento em relação à escatologia. Então, na verdade, a escatologia é tratada como um patinho feio, mas a escatologia, ela é, na verdade, o grande clímax da teologia. Ela é a cereja do bolo, tá? Então, eu quero aqui despertar você. É por isso que nós estamos fazendo uma conferência de escatologia, tá bom? E esse sintoma, né, de desprezo pela escatologia ou pouca atenção com a doutrina das últimas coisas, que a gente percebe hoje, né, é um sintoma histórico. Porque escatologia, como foi tratado aqui pelo Antônio Reis na terça-feira, e o Ivan também falou na segunda-feira, nunca foi um tema tratado na história da igreja, senão agora recentemente, nos últimos 2 séculos. Isso talvez até seja mesmo uma providência do Espírito deixar a doutrina das últimas coisas para as últimas coisas, né? Para os últimos tempos, né? Imaginando aí a linha do tempo, Deus deixou um despertamento sobre escatologia para a igreja, agora mais recentemente.
até mesmo o grande debate pós-tribulacionismo e pré-tribulacionismo, que veio se dar agora mais recentemente, né? Então, até ajudou, né? Até ajudou o pós-tribulacionismo a sistematizar a sua interpretação, né? O pós-tribulacionismo nunca foi estruturado antes do surgimento do pré-tribulacionismo. Ou seja, se tem uma teologia, uma escatologia sistemática pós-tribulacionista, é dívida que os pós têm com os prés. Porque a teologia pré-tribulacionista, a escatologia pré-tribulacionista, forçou, né, quem pensava diferente a organizar suas ideias. Tá? E isso ainda está acontecendo. Tá? Essa organização ou essa sistematização do pós-tribulacionismo, por incrível que pareça, ainda está passando por um processo de amadurecimento. Inclusive, eu tenho brincado aí que tem alguns pós-tribulacionistas customizados, né? Eles estão montando um esquema pós-tribulacionista particular, né? Fora um pouco da grande tradição dos grandes expositores pós-tribulacionistas. Mas esse aqui é um alerta que eu quero fazer e eu não quero que você corra o risco de cair nesse erro, de desprezar a escatologia. Eu sei que você que está aqui hoje nos assistindo é porque você valoriza, é porque você entende a importância desse assunto. Eu escrevo aí para você no slide: o Apocalipse deve nos alegrar e não nos amedrontar. A escatologia é uma doutrina de esperança, é o grande clímax da história, o grande escatom, a grande revelação de Deus. É quando, então, a história vai ganhar o seu desfecho, né? Confesse comigo, né? A gente não tem essa sensação que parece que nada está acontecendo, nada está sendo feito, que a água está correndo por baixo da ponte aí há milênios sem controle? Pois é, com a escatologia, com o Apocalipse, nós teremos um desfecho de toda a história humana. Inclusive, o apóstolo Paulo, conforme eu aponto aí no slide, falando, né, na sua carta a Tito, ele chama, né, a esses eventos escatológicos, a volta de Cristo, todo esse cumprimento profético de grande esperança, ou bendita esperança. Né? O fim dessa era, né, o desfecho da história, a inauguração de um novo céu e de uma nova terra, essa é a nossa esperança. Portanto, entenda que escatologia não é uma doutrina para ser desprezada, colocada na gaveta, jogada para debaixo do tapete. Pelo contrário, deve ser a nossa preocupação e o nosso esforço, por mais dificuldade que a gente tenha em entender os detalhes, mas que você tenha valor, você entenda essa doutrina, você se esforce a entender. Bem? Segundo ponto aqui que eu destaco é que a doutrina das últimas coisas, ou o Apocalipse, é um fenômeno curioso isso, tá? Talvez você não saiba, mas é um fenômeno que eu chamo de fator Melquisedeque escatológico, tá? O que significa o fator Melquisedeque? Quem é um pouquinho mais treinado teologicamente sabe. O fator Melquisedeque é um fenômeno cultural, antropológico, que parece que Deus deixou, é uma tese, tá? É uma teoria teológica, antropológica, que Deus deixou em cada cultura fragmentos da verdade eterna. Então você vai para diferentes povos, diferentes culturas, existe ali uma crença, um ponto de contato que muitos missionários têm usado aquele fator, né, chamado fator Melquisedeque, mesmo numa cultura que nunca foi cristã, numa cultura pagã, né, como culturas indígenas, africanas, asiáticas, mas naquela cultura existe um fator, existe um fenômeno, existe uma crença que aparece muito paralelamente aos ensinamentos bíblicos e que pode ser aí, então, assim, um fator de contato, um ponto de contato, até mesmo para a evangelização desses povos, né? O termo fator Melquisedeque foi cunhado por antropólogos. O mais famoso dele a trabalhar esse conceito foi o Richardson, né? Dom Richardson,
no seu livro Fator Melquisedeque, um best-seller mundial, Totens, né? Senhores da Terra, Totens e Paz, são obras que ele trabalhou, e ele pesquisou em cada cultura um elemento como esse, de aproximação com a teologia bíblica. E a escatologia tem esse fenômeno. Olha que interessante. Todas as culturas, tá? Todas as culturas, mesmo as culturas antigas, de civilizações já mortas, elas guardavam uma ideia de fim de mundo, uma ideia de escatologia, uma ideia de destruição do cosmo, tá? Como eu vou mostrar para vocês aqui. Então, parece que são verdades de Deus que está assim, no imaginário popular, né? Talvez aquilo lá de Romanos, capítulo 1, da revelação natural. Né? Também é uma outra forma de trabalhar o fator Melquisedeque, essa ideia de uma revelação natural, como Deus se revela na natureza, nas culturas. Paulo fala isso lá, que o que de Deus se pode conhecer, tanto a sua divindade como o seu poder, pode se ver nas coisas que estão criadas e pode se ver também nas culturas. Toda a cultura está caída e manchada pelo pecado. Com a queda de Adão, então o homem, em todas as suas faculdades, em todos os seus aspectos, em todas as suas manifestações, também estão afetados pelo pecado, e a cultura também está afetada pelo pecado. Está afetada pela queda. Mas, pela graça preveniente, pela graça de Deus, Deus deixou registros nas culturas de verdades eternas, supra-religiosas, e a ideia de um fim do mundo também está presente em todas elas. Tá? Então, toda a cultura do mundo existe esse elemento do fim, esse elemento, claro que não exatamente como a Bíblia ensina, né, evidentemente, mas está ali a ideia de um fim de mundo, é isso que eu quero chamar aqui de fator Melquisedeque escatológico. Essa é uma tese que eu estou trabalhando aí, talvez saia um pouco mais de conteúdo sobre isso no meu próximo livro sobre escatologia que eu estou preparando. Tá? Uma outra coisa muito curiosa dentro desse assunto da escatologia, nas religiões, na cultura popular, é que até mesmo a ciência, né? A ciência que se projeta como sendo não religiosa, né? Os cientistas, né? A academia colocou para fora o divino, o sagrado, né? O religioso, fazendo essa separação entre Estado e religião, entre ciência e religião, ciência e fé. Esse debate está sendo travado até hoje, né? Eu não sei até que ponto a ciência ganhou, né? Porque os maiores cientistas da história, os maiores, as maiores mentes científicas da humanidade não eram ateus, eram teístas, né? Criam na existência de um Criador, e isso, inclusive, a crença judaico-cristã na ideia de um Deus único e Criador inclusive, um pressuposto lógico para se investigar a criação. Porque se tem um Criador e é um Criador inteligente, que planejou todas as coisas, o chamado designer inteligente, então logo nós somos obra das mãos desse Criador, temos também intelecto, temos também capacidade de investigação, e a criação de Deus pode ser investigada, pode ser percebida, pode ser pesquisada, né? Até o ponto que Deus permite. Tá? Mas os cientistas, nesse arroubo, né, de verdade única, eles também têm uma escatologia, e é o que eu vou demonstrar para vocês. Tá? Então, muitas ideias surgiram, tá? Muitas ideias surgiram, e hoje no meio científico, no meio acadêmico, se trabalha com várias perspectivas, várias teorias de fim de mundo. Então, eu deixei a religião mais do meio para o final da palestra, e aqui eu quero trabalhar um pouco também ideias de um apocalipse, né, não religioso, dentro do mundo científico. E algumas teorias científicas, você pode aí dar um Google aí, pesquisar por teoria científica sobre o fim do mundo, você vai, eu numa pesquisa que eu estava fazendo, eu listei 25 teorias catastróficas, apocalípticas,
teses científicas, ok? De probabilidade de um fim do mundo por algum fenômeno, por algum fator. Eu selecionei uma meia dúzia aqui, só as que são consideradas principais, ok? Então, o primeiro grupo aqui de teorias científicas de um fim do mundo, ou de escatologia científica, né? Poderia ter chamado esse slide de escatologia científica, começa por fenômenos que acontecem dentro da Terra. Então, a Terra, o mundo como planeta Terra, o mundo como humanidade pode vir ao fim, pode acabar por vários fenômenos internos na Terra. Um deles é um impacto de asteroide. A possibilidade de um grande meteoro, de um grande asteroide colidir com a Terra e causar uma destruição em massa. De décadas em décadas, de séculos em séculos, a gente toma um susto aí com um objeto espacial, né, com um corpo celeste, seja ele meteoro, seja ele asteroide, seja ele qualquer outra natureza, tirando tinta da Terra, né? Até recentemente teve aí um episódio que, em medidas astronômicas, ele passou assim raspando, né? Ele tirou tinta do planeta Terra. E segundo os cientistas, eu não vou explorar aqui esses assuntos, mas a possibilidade, ainda que remota, mas matematicamente possível, de um asteroide colidir com a Terra, causando a destruição em massa, como em tese aconteceu no passado, cientificamente falando, com a extinção dos dinossauros. Uma outra teoria apocalíptica, escatológica da ciência, são as mudanças climáticas severas, né? Aumento do nível do mar, o degelo das calotas polares, provocaria um dilúvio global, né? O resfriamento do planeta por uma mudança no eixo, né, da Terra. E esses fenômenos, né, pelo desmatamento, vocês têm visto isso, né? Entre os ambientalistas, existe um clima apocalíptico. Parece que vai acontecer amanhã, ok? Então, ainda há muito debate sobre isso, da capacidade do ser humano de promover mudanças climáticas, se é que o homem consegue fazer isso. Tá? Eu tenho ouvido alguns estudiosos falando do assunto e não há unanimidade, mas essa probabilidade. Uma epidemia global. Gente, nós saímos aí de uma grande epidemia, a maior epidemia dos últimos anos, correto? O Covid. Foi um pânico global. Você que está me assistindo é dessa geração. Eu não estou falando de nada da geração dos nossos avós, estou falando de algo que acabou de acontecer. Nossa vida se tornou online por alguns anos, correto? Então, o surgimento de uma doença, de um vírus novo, mortal e rápido, a Covid ainda era café com leite. Agora, imagina uma epidemia global, tá? Provavelmente por um vírus, alguma coisa assim, que tenha uma velocidade de mortalidade maior que o Covid, como já se prevê, que já até exista, tá? Essa possibilidade, já até exista esse elemento, né? Esse vírus já esteja entre nós. Então, a epidemia global também seria uma forma de extinção, de fim de mundo dentro da cosmovisão científica. Claro que a gente não poderia deixar de falar de uma guerra nuclear. Então, o próprio ser humano sendo extinto pela sua violência, né? Hoje, há mais de 14 mil ogivas nucleares aí, em meia dúzia de nações, como Estados Unidos, Rússia, Coreia do Norte, Israel, França, Inglaterra, Alemanha, que possuem bombas atômicas. Acho que a Alemanha não, né? Mas que possuem armas nucleares. E de tempos em tempos, aí alguém põe o dedo no botão lá, né? E ameaça o mundo. Vou disparar, né? Agora nós estamos diante de uma guerra com sombras de uma terceira guerra mundial, que é a guerra Rússia-Ucrânia, com ameaças
de um conflito nuclear dos líderes dessas nações. Então, um apocalipse nuclear. Então, isso está na perspectiva científica. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês com essa parte do slide? É que a ideia de um fim de mundo, primeiro, está nas culturas antigas, no conhecimento popular das culturas, isso é muito curioso, é fenomenal isso. Passa pela ciência, passa pelo meio acadêmico. Claro que não é um criador que está destruindo o mundo, não é um Deus que está destruindo o mundo na perspectiva científica, mas não deixa de ser um apocalipse, não deixa de ser uma escatologia científica. Até passando pela IA, né? Ou a inteligência artificial, cenários, prognósticos têm sido feitos por estudiosos que o fim da humanidade pode vir das máquinas. Parece coisa de ficção científica, né? Parece coisa de filme, mas tem gente séria, governos estudando essa possibilidade de que a inteligência artificial saia do controle e traga a extinção da raça humana, as máquinas tomem o controle. É o filme Exterminador do Futuro, mais ou menos por aí. Repito, estou falando aqui de perspectivas, teses, teorias de fim de mundo a partir de uma cosmovisão, de uma ambientação acadêmica. E outras, tá? Essas seriam causadas dentro do planeta Terra, né? Essas primeiras 5 aqui. Eu pesquisei mais de 25 teorias sobre fim de mundo dentro da teses científicas. E não estou falando de loucos, não, de maluco, não, gente. Eu estou falando de gente que está na NASA, estou falando de gente que está no Instituto Astronômico Europeu, de gente que está no INPE brasileiro, gente do campo da ciência que tem falado nesses termos de fim de mundo, como nós estamos aqui demonstrando. E até mesmo algum evento cósmico que traga a extinção não só do planeta Terra, mas do nosso universo. E aí surgem várias teorias, pelo menos umas 5 teorias cosmológicas aí de o fim do cosmos. Né? Primeiro esse chamado Big Rip. O que é o Big Rip? Se você estudar aí, depois você pesquisa um pouquinho melhor, é a tese, né? A tese válida hoje de que o universo está se expandindo. Desde o Big Bang, que deu origem ao universo, segundo a ciência, o universo está se expandindo, está se afastando. As galáxias estão se afastando, os corpos celestes estão se afastando. E talvez eles se afastem além da possibilidade de resistência da massa. E venha literalmente, entre aspas, aqui, né, rasgar. Né? Então, o Big Rip seria o universo se expandindo até chegar ao ponto de rasgar e entrar em colapso. Isso é uma tese, é uma teoria, tem gente fazendo conta sobre isso. O Big Crush é um chamado Big Bang reverso. Assim como teve uma explosão que expandiu o universo e criou as condições para a vida, um Big Crush seria um Big Bang inverso, em que o universo sucumbiria a partir de um ponto mínimo, microscópico. Né? Ele se, em outras palavras, poderíamos considerar que tudo que está, todos os elementos materiais seriam esmagados por esse colapso também do universo. Big Freezer. Há uma tese, há gente pesquisando sobre a possibilidade de um apagamento das estrelas que geram energia, calor, luz, e o cosmos entraria numa escuridão total, levando ao congelamento de todo o cosmos, de todas as galáxias conhecidas. Eu não sou um estudioso dessa área, está aí apenas como um apontamento de que essa possibilidade de um fim do mundo é remota, mas está dentro do campo da ciência. Então, veja, fim de mundo dentro da cultura popular, como eu disse, nas culturas mais antigas, no imaginário popular, fim de mundo dentro da ciência, ok? E fim de mundo dentro das religiões. Claro que aqui o tema, talvez o coração da palestra de hoje,
nós vamos encontrar, olha que curioso isso, nós vamos encontrar, como eu disse, toda a cultura está manchada, caída, afetada pelo pecado, mas Deus, de alguma maneira, deixou um registro de si mesmo, a chamada revelação natural, o fator Melquisedeque. Verdades bíblicas podem ser percebidas, ainda que de forma primária, em todas as culturas. E a ideia de um fim de mundo, a tese de um fim de mundo está presente nas culturas antigas e nas religiões antigas. O mais famoso deles, que tem sido explorado, inclusive recentemente pelo cinema, né, sobre a mitologia nórdica, tá? Os deuses Odin, Thor, Loki, os gigantes de fogo, as cidades, né, divinas, como Midgard e outras. Existe uma doutrina dentro da religião escandinava de um fim de mundo, o chamado Ragnarok. Inclusive, é um filme da Marvel com esse nome, Ragnarok. O que é o Ragnarok? É o apocalipse escandinavo. Está na cultura, na mitologia escandinava, né, dos deuses germânicos, esse apocalipse. Como que seria esse apocalipse? Em algum momento das eras futuras, tá? Esses deuses e monstros entrariam em guerra e eles lutariam entre si. O grande lobo, né, divino, Fenrir, devoraria Odin. A serpente cósmica combateria com Thor, lutaria com Thor, e esse conseguiria ferir a serpente, mas morreria também dos venenos, né, expelidos por ela. De maneira que viria, então, aí um fim de todos os deuses, mas aparece uma esperança dentro da escatologia escandinava de que a Terra renasceria e a humanidade voltaria a existir a partir de 2 seres humanos. Gente, olha que coisa curiosa, né? Não parece um pouco da perspectiva bíblica de uma guerra angelical, de 2 seres humanos, Adão e Eva? Percebeu isso? Qualquer semelhança não é mera curiosidade. É isso que a gente chama de fator Melquisedeque, ou seja, pontos de contato nas culturas. Em algum momento a humanidade é única, ok? Se a humanidade vem de uma só matriz e se espalhou pelos 4 cantos da Terra, né? Os povos se separaram em todo o globo terrestre, foram levando em si, e com o tempo foi entrando superstições, foi entrando várias teorias, modificações, o afastamento da palavra de Deus, né? A Bíblia, como revelação especial de Deus, é que nos dá a carta do fim do mundo. Mas sem a Bíblia Sagrada, nós não temos como conhecer o que acontecerá no futuro. Olha, por exemplo, o zoroastrismo, considerado a religião mais antiga do mundo. Tem aí um apocalipse chamado Faro Querite. O que é o Faro Querite? Dentro do zoroastrismo. É o fim do mundo. Inclusive, tem uma figura messiânica, esse Sauete, que é uma figura messiânica dentro do zoroastrismo que restabeleceria a paz na Terra e poderia salvar a humanidade. Está lá dentro dos contos, dos escritos, da tradição zoroastra sobre um fim do mundo. Não é só isso, olha, a mitologia maia, os sumérios, tribos indígenas americanas, existe o chamado mito de Hope, em que se considera que o planeta hoje, a humanidade hoje, nesses 5.000 anos, está no chamado 4º ciclo. E esse 4º ciclo, o fim desse 4º ciclo, viria com a destruição da Terra, com a destruição da humanidade e o renascimento de um 5º mundo definitivo. Está dentro dos mitos, né, das tribos americanas, aqui no Brasil, inclusive. Tribo Guarani, tribo Yanomami, várias tribos indígenas no Brasil, astecas, maias, têm um mito do fim do mundo. Isso é muito curioso. Né? Então, aqui eu estou apenas passando por cima, é só
um apansan, né? Para que você tenha uma cosmovisão de escatologia um pouco mais global. Ok? Aí você pode depois ir fazendo perguntas aí, ok, pessoal? Olha que curioso, né? O calendário maia. Eu não sei aqui quem lembra do pânico global que surgiu em 2012. Dia 21/12/2012, houve uma convulsão mundial. Mundial. A imprensa explorou muito isso. Teve a notícia até de governos que tinham tomado algumas providências caso alguma coisa realmente acontecesse. Porque o famoso calendário maia, ele é composto de 13 ciclos, que totaliza 5.125 anos, e ele completaria esses 5.125 anos exatamente no dia 21/12/2012. E a partir daí, o calendário ele profetiza o caos, o fim do mundo. E houve um pânico global, claro que explorando a superstição popular, né? Porque se tem uma coisa que gera curiosidade é fim do mundo, né, gente? Nem poucos estudam seriamente, como nós estamos fazendo aqui, mas existe uma curiosidade popular. Todo mundo pode até falar que não gosta do assunto, mas vai lá no cinema assistir um filme de fim do mundo. Todo mundo quer ver como seria, né? Mas ninguém quer estar no fim do mundo. Então, veja, a escatologia é uma doutrina rica, é um assunto fantástico, né? É um assunto. Quanto mais eu estudo escatologia, de modo mais profissional, mais sério, eu estou estudando há uns 10 anos, mais ou menos. Confesso que eu também fiquei, por um tempo, meio despreocupado dessa temática, né? Não dei, talvez, muita atenção a esse campo do estudo da teologia sistemática, mas sempre conheci o básico, né? Sempre tinha segurança do básico. Nunca mudei os meus pressupostos desde que aprendi a palavra de Deus. Nunca mudei, né? Você nunca vai ver um vídeo do pastor Jamierson, por que deixei de ser pré-tribulacionista? Você não vai encontrar isso, tá? Não vai encontrar isso. Sabe por quê, pessoal? É porque eu tenho a verdade absoluta, porque eu sou o melhor que todo mundo? Não, não é por causa disso. É porque, assim, quem sai do pré-tribulacionismo e pula para o pós, achando que pulou de uma canoa para um grande transatlântico, ele logo percebe que ele pulou para um barco que tem problemas também. Né? Se o pré-tribulacionista não resolve tudo, e eu admito que a gente não tem uma teologia perfeita, eu gosto dessa ideia, o pensamento do pastor Paulo Romero, um dos maiores teólogos brasileiros, que ninguém tem uma teologia perfeita. Num momento ou no outro, num ponto aqui ou acolá, a gente vai ter uma dificuldade maior para explicar. E tá certo, tá tudo bem com isso, ok? Mas assim, a gente percebe aí alguns colegas porque mudou, né? Porque descobriu a verdade. Parece que ele estava numa mentira e descobriu a verdade. Aí ele vai perceber com o tempo que ele, na verdade, caiu no conto da carochinha, né? Mas escatologia é isso. Escatologia é o estudo das últimas coisas e ela está presente não só no universo cristão, ela passa pelas religiões também, e o tema da minha palestra é justamente para mostrar isso, tá? Então, o que eu mostrei aqui? Eu mostrei, na primeira parte, o que a ciência fala sobre o escatom, sobre o Apocalipse, trabalhei um pouquinho a importância da escatologia, trabalhei um pouco das culturas antigas, que trabalha com a ideia de fim de mundo, todas as culturas antigas, a cultura popular, passando pelas religiões mortas, né? Porque essas religiões a que me referi agora, né? Ragnarok, Zoroastrismo e essas mitologias antigas já são consideradas culturas mortas, tá? Agora nós entramos nas grandes religiões. Então, hoje, hoje, nós convivemos com grandes religiões. Claro que eu não tenho tempo aqui para explorar tudo isso, peguei aqui 2, 3 grupos religiosos, né? Eu vou falar do islamismo, vou falar do budismo, e a gente vai tocando o barco aqui, tá bom? Bem, o islamismo é um caso à parte. O islamismo vale uma palestra, tá? Quase que eu
ia ficar só no islamismo. Porque o islamismo, diferente das outras religiões mundiais, nós consideramos, né, ela tá naquele grupo chamado de religiões abraâmicas, ou religiões monoteístas, com a crença em um só Deus. Então, saindo do paganismo, que pratica o politeísmo ou a monolatria, ok? Nós estamos agora falando de uma religião em tese monoteísta, uma religião abraâmica, uma religião que tem um desdobramento, alguns consideram até a terceira via das religiões abraâmicas, sendo o judaísmo a primeira, o cristianismo a segunda onda e o islamismo a terceira vertente das religiões abraâmicas, a mais, historicamente, a mais recente, né? Por volta do ano 600. O cristianismo é do primeiro século. O islamismo, ele rejeitando todas essas fábulas, essa mitologia pagã das culturas antigas e das religiões, das grandes religiões mundiais vivas ainda hoje, como hinduísmo, budismo, zoroastrismo, shintoísmo, religiões africanas, o islamismo rejeita, Maomé rejeitou essas crenças politeístas, pagãs, e ele se inspirou na teologia judaico-cristã. Então, muito da teologia islâmica é um desdobramento com modificações, com adaptações, tá? Ou, em outras palavras, a escatologia muçulmana tem uma dívida com o cristianismo e o judaísmo, em particular com o cristianismo, porque Maomé, ele conviveu com o mundo cristão durante boa parte do tempo. O norte da África, não sei se vocês sabem, o norte da África já foi cristão. Os grandes teólogos da patrística, como Orígenes, Agostinho, Tertuliano, eram africanos. Então, nós temos uma dívida também, né? Os cristãos têm uma dívida com a igreja africana, com a teologia africana. O norte da África, que hoje é muçulmano, né, foi até o quarto, quinto século um reduto cristão de grandes intelectos, né, com grandes cabeças, né, com Agostinho, né, basta citar Agostinho, né, a importância de Agostinho para todos os ramos cristãos, ocidentais, orientais, tá? E mesmo protestantes. Então, assim, o islamismo ele acaba aproveitando doutrinas do cristianismo e faz a sua adaptação. Maomé faz uma releitura, adapta, inventa, modifica a seu bel prazer, ok? A escatologia islâmica muçulmana, ela está basicamente dependente dos hadiths, que são os escritos religiosos de sábios, de mulás, né, que são os sábios islâmicos, tá? O Corão mesmo tem pouca coisa sobre escatologia. Se você pegar o Corão e ler, é um livro pequeno, né? É menos de um terço do volume da Bíblia, você vai ver que tem poucas insinuações escatológicas. Maomé aqui e acolá falou uma coisa ou outra, mas a doutrina de fim do mundo, de um aprofundamento, uma sistematização, por assim dizer, da escatologia no islamismo, vem desses escritos sagrados, né? Dos muçulmanos. Eu vou aqui por cima falar algumas ideias islâmicas sobre o fim do mundo. Primeiro, que eles trabalham com dois grupos de sinais. Você vai ler isso e entender isso dentro da tradição islâmica. Os chamados sinais menores e os chamados sinais maiores. Os sinais menores nós já estamos vivendo. Ok? Nos últimos séculos, então, os mestres, né? Os escritos muçulmanos têm apontado para essas evidências, chamado de sinais menores. O que seriam os sinais menores? O aumento da corrupção, da violência, da imoralidade. Há textos, os hadiths muçulmanos, que afirmam que a sociedade, a humanidade ia chegar numa depravação moral tão grande, tão acentuada, que os casais fornicariam em praça pública, que as mulheres andariam nuas
acho que acertou nessas profecias, né, gente? Porque o que a gente tem visto, pelo menos no mundo ocidental, é uma coisa assim absurda, né? Perdemos a vergonha, correto? O pudor, a decência, a modéstia, né? No chamado mundo cristão, faz tempo que acabou. Tá? Secularizado como nós vivemos, então parece até um acerto profético aí dos muçulmanos em relação a isso. Os chamados sinais maiores, eles já são bem curiosos, porque eles falam do surgimento de um falso profeta. Olha que ideia. Chamado de Al-Dijal, ou Al-Dihal. Quem que é esse Dihal aí? É o anticristo. Existe uma tese do anticristo islâmico. E se você procurar ele na internet aí, você vai ver assim imagens, né, desenho, né, figuras sobre como ele será. Ele será um homem perverso, aquele homem do pecado lá de 2 Tessalonicenses, né, filho da perdição. Ele é cego de um olho, então você vai ver as ilustrações sobre esse Dihal, que é o falso profeta islâmico, e ele vai conduzir a humanidade para a sua era mais sombria, mais escura. Parece-nos como a ideia do anticristo dentro da grande tribulação. Tá? Também durante esse período, que seriam os anos finais, tá? Porque no islamismo, o fim do mundo não vem abruptamente, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, é uma coisa que, por exemplo, no cristianismo, o evento escatológico que desencadeia todos os demais eventos escatológicos é o arrebatamento da igreja, ou a volta de Cristo, correto? Pelo menos na visão protestante. Agora, para os muçulmanos, não. Para os muçulmanos, isso vai se desenrolando. É um processo que não tem assim um evento marcante. Começa com o surgimento desse falso Messias. Esse falso Messias, ele levará a humanidade para um tempo de crise como nunca houve. Mas também existe um elemento também na escatologia muçulmana, que é a chamada besta falante, ou monstro falante. É quase que ele copia a ideia da besta e do falso profeta. Ok? São ideias muito parecidas. Dentro do islamismo, você vai ver essa cosmovisão escatológica. Aparece a figura de Jesus, a figura de Mahdi. O que é Mahdi dentro da escatologia muçulmana? É um profeta que será levantado durante esses últimos tempos, de grande aflição, de grande tribulação, que auxiliará Jesus, chamado de Issa dentro do islamismo. Olha que curioso isso. Há uma crença na volta de Jesus dentro do islamismo. Os muçulmanos acreditam que nesse tempo final, para combater o Dihal, para combater o falso profeta, Issa voltará. E ele será auxiliado pelo Mahdi, esse profeta, esse homem que Allah dará todo o poder possível para organizar um exército mundial e lutar contra o anticristo o anticristo não, nesse caso, né? Anticristo no conceito cristão, esse falso profeta, esse falso Messias, tá? E contra esse monstro, essa besta falante, esse Dabat al-Har, né? Meu árabe não está muito fluente hoje. Mas as figuras sobre essa besta falante aparecem com chifres de... esqueço aquele animal, o nome, mas chifres longos, ok? Olhos de porco, patas de boi, é um monstrengo, tá? E ele, juntamente com o falso profeta, vão conduzir a humanidade a um caos, provocar uma guerra mundial, e eles serão vencidos, então, por Jesus. Jesus aparecerá em Damasco, na Síria, não aparece lá em Jerusalém, mas em Damasco. Então, esses conceitos todos estão presentes dentro do islamismo. Eles acreditam, olha, gente, que interessante, a gente poderia aqui ter muito mais tempo, talvez eu faça uma live detalhando tudo isso. Mas os muçulmanos acreditam que Jesus voltará e reinará na terra a partir de Damasco, na Síria. Então, Jesus instituirá um reino
E ele, então, vai ser combatido pelo Dihal, pelo falso Messias, auxiliado por esse monstro, a besta falante. Mas Jesus, auxiliado pelo Mandi, esse profeta poderoso, que vai ser um governante também, que vai reunir exércitos para ajudar Issa. Né? A guerra de Gog e Magog é citada dentro dos hadiths, dentro do Corão, sobre uma batalha final entre os reinos mundanos, entre o anticristo, né, o falso Messias, que lutará contra Jesus a partir de Jerusalém. Nesse momento, vamos chamar aqui, dessa batalha do Armagedon islâmica, um anjo, ele tocará 2 trombetas. Quando ele tocar uma trombeta, o céu será aberto, romperá, tá? O céu romperá. O segundo toque dessa trombeta anunciará o fim desses exércitos do anticristo. Qual que é o Apocalipse? Um resumo aqui do Apocalipse muçulmanos. Jesus, então, combatendo o reinado desse falso Messias, auxiliado pelo Mandi, e a destruição de todos esses exércitos. Né? Até a crença islâmica, na prisão de Satanás, ele será acorrentado e preso para todo sempre. Não tem a ideia daquela soltura como nós temos em tradições protestantes, especial a pré-tribulacionista, pré-milenista. Mas, nesse juízo final, esse dia do juízo final, então, todos os seres humanos voltarão à vida, a crença na ressurreição, e aí o teste quanto a quem vai para o inferno e quem vive para sempre agora no paraíso é através dessa sirat. A crença islâmica ensina que há uma ponte entre o paraíso e a condenação eterna. Quem passar por essa ponte, ela é tão fina quanto a espessura de uma lâmina, de uma navalha, e as pessoas que tiverem carregadas de pecado, de culpa, elas não suportarão passar por essa ponte sobre o inferno e cairão no lago de fogo e serão condenadas eternamente. Então veja, olha, essa cosmovisão, essa escatologia muçulmana, tem muitos pontos de contato, muita semelhança com a escatologia protestante, cristã, né? Até porque, como eu disse, Maomé teve a oportunidade de ouvir os cristãos, de ler as escrituras cristãs, correto? O Novo Testamento, a tradição cristã no século em que ele vivia. Então, nós temos aqui muitas semelhanças, tá? Mas é muito forte. O islamismo das religiões mundiais, hoje, é quem melhor sustenta uma crença de um juízo final. Então, é um pilar dentro do islamismo a crença em um juízo final, que vai ser antecedido pelo aparecimento de Jesus, o aparecimento desse falso Messias, pelo aparecimento desse monstro, dessa besta falante. Haverá a batalha de Gog e Magog, anjos tocarão trombeta anunciando esses juízos de Deus, acontecerá a ressurreição dos mortos. Então, todas essas ideias têm muito paralelo com a crença judaico-cristã, principalmente com o cristianismo. Mas a ideia muito firme dos muçulmanos que Alá julgará a humanidade, tá? Julgará a humanidade, dando um fim a essa era para que se inicie um reino eterno de Alá, em que para sempre, então, todos os servos de Deus, você sabe que Jesus, no islamismo, não é Deus, nem é filho de Deus, ele é um profeta. Assim como foi Abraão, assim como foi Moisés, é considerado como um profeta de grande honra dentro do islamismo. Mas não morreu na cruz, nada disso. Então, o próprio Jesus, como um profeta humano normal, dentro da tradição muçulmana, vai ser um dos que vão herdar a vida eterna. Né? Então, todos os justos que forem ressuscitados e aprovados nesse julgamento final de Alá, eles viverão, então, a eternidade em um novo mundo criado por Alá. Então, é uma escatologia muito semelhante à escatologia cristã. Aqui nós entramos no budismo. Gente, depois vocês pesquisem, vocês que são inscritos receberão um e-book com todo
o conteúdo das nossas palestras, né, organizados como um livro digital. Então, vocês poderão pesquisar um pouco melhor sobre tudo isso, tá? O budismo já é uma coisa totalmente diferente. Então, nós saímos agora do islamismo, que é uma religião monoteísta, uma religião abraâmica, um desdobramento do judaísmo e do cristianismo, por isso essas familiaridades. Mas o budismo não. O budismo, inclusive, nem crê na existência de um Deus. Então, para o budismo, não há Deus. Não há uma divindade soberana que a gente tenha que prestar devoção, que a gente tenha que prestar homenagem, que a gente tenha que adorar. Não há essa crença. O budismo é uma religião não teísta. Tá? Se não há um Deus, não há desobediência a esse Deus. Se não há desobediência, não há pecado. O ser humano não caiu, não há culpa a ser espiada. Essa é uma tese do budismo, não há pecado para ser espiado. Não há culpa para ser confessada. O que temos é um caminho de evolução, é um caminho de melhora, é um caminho de reencarnação, até que a gente atinja o ápice da perfeição humana. Se não há Deus, não há pecado, não há julgamento. Então não há um apocalipse, não há um céu e inferno, não há salvação e condenação. Essa é a visão budista a respeito do apocalipse. Como é que assim como, inclusive, eu nem estou trazendo na palestra o hinduísmo, porque o hinduísmo, o budismo é uma cópia, né, com algumas modificações do hinduísmo, que também tem a mesma visão, tem a mesma ideia, embora o hinduísmo seja politeísta. Tá? A crença de várias divindades, vocês sabem disso, que uma das religiões atuais vivas mais politeístas do mundo é o hinduísmo. Mas o hinduísmo também preserva essa mesma ideia de que não há uma divindade superior, que a gente tem que obedecer, não há pecado, não há culpa, né? Os sacrifícios são apenas para a evolução do ser humano, não há um julgamento final. O que há nessas religiões orientais, como zoroastrismo, não, shintoísmo, budismo, hinduísmo, é uma sucessão de nascimentos e morte, de renovação do cosmos. A Terra e a humanidade passa por ciclos, tá? Passa por ciclos. Esses ciclos são divididos em grandes eras e eles sempre terminam. Há sempre o fim de um ciclo. Inclusive o budismo, em particular, ele usa muito aquelas teorias científicas, né, de fim de mundo, de uma perspectiva científica, para mostrar, né, usando isso como argumento de que, de fato, o mundo vai acabar, mas não acabar por causa de pecado, por causa de um julgamento. É porque faz parte de um ciclo de renascimento. Tá? Um outro conceito dentro do budismo, principalmente o budismo tibetano, são correntes, né, dentro da mesma tradição budista, ou seja, o budismo não é assim monolítico, né? Há facções dentro do próprio budismo, como toda religião tem. Mas no budismo tibetano, você vai ver assim a ideia de que a humanidade de fato tem se degenerado, né? Tem falhado muito com o seu Dharma, que são os ensinamentos de virtude, de meditação. Portanto, eles precisam passar por uma renovação. Agora, é curioso que em algumas tradições budistas, inclusive a japonesa, a tradição budista japonesa, a ideia de um Buda, de um chamado quinto Buda, que surgirá no fim dessa era para conduzir a humanidade a uma nova ordem e restabelecer um caminho de virtude para a humanidade, chamado Buda Maitreya. Tá? Há esse conceito dentro de algumas escolas do budismo, não como o Messias, não como Jesus, né? É a ideia de um guia que conduzirá a humanidade, então, nessa nova era, depois de um cataclisma, depois da destruição desse mundo atual. Então, eu falei aqui duas religiões mundiais, poderia citar o hinduísmo, o shintoísmo, mas estão aí para uma outra pesquisa. Vou entrar agora em duas seitas, tá? O mormonismo. O mormonismo, assim como também as testemunhas de Jeová, que eu vou trabalhar aqui
nessa palestra. O mormonismo é uma chamada seita pseudo-cristã, e ela tem também as suas tradições, correto? Mas usa muito da escatologia protestante, muito da escatologia cristã. Então, assim, o mormonismo, no que ele vai diferir? Ele crê no fim desse mundo, ele vê sinais do fim dos tempos, como essa degradação moral, violência, o fim de uma espiritualidade sadia, a injustiça social. Tudo isso o Mormon entende que está acontecendo e que isso precipitará a humanidade a um fim, precipitará a humanidade ao fim dessa era. Inclusive, os mormons creem na volta de Jesus Cristo. Para o mormonismo, Jesus voltará para reinar sobre a terra, para restabelecer a ordem, para restabelecer a humanidade. Inclusive, a doutrina mormon ensina que esses chamados últimos dias aconteceu justamente a partir do surgimento da igreja mormon. Como que é o nome da igreja mormon? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Porque, segundo a história mormon, o profeta Joseph Smith, ele é orientado, então, por uma visão do anjo Moroni, tem toda a entrega do Evangelho segundo Mormon, tá? Não vou entrar aqui na história mormon, vocês podem pesquisar isso depois. Mas a instituição da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou a chamada Igreja Mormon, é o início do fim do mundo. Porque toda a cristandade está apostatou, está afastada da verdade, inclusive é parte da história mormon, que Joseph Smith, angustiado por uma crise espiritual que ele viveu, ele perguntou para Deus a qual igreja ele deveria se juntar, e Deus falou no coração dele que a nenhuma, porque todas estavam apostatadas, que ele deveria, então, ir até determinado lugar, onde que ele receberia uma revelação, o livro de Mormon, e assim por diante, né? Que conta a história de uma visita de Jesus às civilizações americanas primitivas. Então, eles têm essa teologia do fim. Está dentro da escatologia mormon também o ajuntamento da nação de Israel. Eles creem que Jesus reinará em Jerusalém. E a nação de Israel, isso é inclusive um sinal do fim, quando os judeus estiverem voltando de novo para Jerusalém, todas as tribos deverão ser reunidas em Jerusalém, na Palestina novamente, para que então, a partir de Jerusalém, Jesus voltará, destruirá esse mundo pervertido e inaugurará uma nova era, um novo reino. E esse novo reino do Messias, ele se dividirá em 3 graus de glória: o chamado reino celestial, o reino terrestre e o reino telestial. O que é cada um deles? Depois você também pesquisa melhor sobre isso. O celestial é o reino mais elevado, mais glorioso, é o primeiro em grau de glória, em que os salvos, então, viverão na presença de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, né? Você sabe que o mormonismo ensina uma tríade, né? Não é uma trindade, né? Existem 3 deuses mesmo. Inclusive, Deus o Pai foi homem e hoje se tornou Deus. O grande sonho mormon é tornar-se um Deus também, nesse processo de evolução, de crescimento, de amadurecimento, se tornar um Deus e criar uma nova civilização, herdar um planeta para onde que ele possa, então, desenvolver uma nova civilização. Então, o reino celestial é isso. O reino terrestre é um outro reino, um reino intermediário, em que pessoas não tiveram assim tão firmes na fé. Tá? Creram no Evangelho de Mormon, mas nem tanto. Mas foram pessoas de boa conduta, pessoas de virtude, mas não foram mormons. Ok? E o reino telestial é o mais inferior desses reinos futuros, que será inaugurado pelo Pai, por Deus o Pai. E esse é um reino, então, para as pessoas que tiveram mau comportamento, foram realmente rebeldes, foram más, cometeram crimes, cometeram pecados,
essas pessoas não serão condenadas no inferno. Não tem a ideia de um inferno de condenação no mormonismo, mas de um reino inferior em que essas pessoas, então, viverão separadas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apenas sentirão a presença deles. Tá? Então, essa é uma ideia, assim, geral apenas. Olha, uma coisa curiosa. Gente, todas as seitas pseudo-cristãs são pós-tribulacionistas. O mormonismo é pós-tribulacionista, adventismo do sétimo dia é pós-tribulacionista, testemunho de Jeová é pós-tribulacionista. Então, os nossos irmãos pós estão em muito má companhia. Né? As seitas de caráter geral, eu não entenda você o que você quiser com isso, né? Mas é uma característica das seitas, um posicionamento pós-tribulacionista. Ou seja, o mormonismo é uma das seitas que entendem que a igreja verdadeira, que para eles é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, enfrentará essa grande tribulação em que o anticristo promoverá na terra e que será destruído pela vinda de Jesus, o Filho de Deus. Então, essa é a ideia mormon de um fim do mundo. As Testemunhas de Jeová vai na mesma linha, fundadas por Charles Taze Russell, 1820 alguma coisa. Eles também veem, né? Eles também se veem como uma religião verdadeira, mais ou menos a mesma cosmovisão mormon, de que não todas as igrejas apostataram, chamada Grande Babilônia, o cristianismo, embora pareça servir a Deus, mas abandonou a fé verdadeira, abandonou a verdade, tá? Inclusive negam a doutrina da Trindade e várias doutrinas bíblicas, correta? Divindade de Jesus e assim por diante. Tem a sua própria Bíblia, né, para se conformar às suas doutrinas, mas eles veem um processo de fim dos tempos. E há sinais disso. Para as Testemunhas de Jeová, na verdade, o fim dos tempos já começou. A grande tribulação já começou. Não é exatamente aqueles 7 anos, conforme a gente interpreta a partir das profecias de Daniel. Mas em 1914, quando então Jesus voltou, depois eles explicam que voltou espiritualmente, etc. Há uma contradição de datas, depois o sucessor de Charles Taze Russell, Rutherford, ele vai falar que Jesus voltou, na verdade, em 1925, depois mudaram a data para 1975, mas, de qualquer forma, não estou entrando aqui nesse mérito da matéria, mas apenas para mostrar a ideia de que eles creem que Jesus voltou oficialmente hoje, a partir de 1914, e a partir de então já está acontecendo o fim do mundo. E as Testemunhas de Jeová são os remanescentes fiéis que estão pregando o evangelho do reino na terra. Vai acontecer no final dessa era, no final dessa geração, uma guerra final, vai surgir o anticristo, vai surgir o falso profeta. Eles acreditam em tudo isso. Mas Jesus Cristo voltará no final da grande tribulação, logo os Testemunhas de Jeová também são pós-tribulacionistas. Entendem que estarão durante a grande tribulação. Serão perseguidos, serão massacrados, serão mortos. Mas no final da grande tribulação, Jesus voltará agora visivelmente, ou seja, ele veio invisivelmente ou espiritualmente em 1914 para instaurar o reino, e ele aparece de novo, né, no final da grande tribulação, para então destruir o anticristo e inaugurar o reino eterno. A ideia do milênio nas Testemunhas de Jeová é o reino eterno. Eles interpretam o milênio como já o estado eterno. Não é um período literal de 1000 anos que vai ser interrompido pelo juízo final, pela batalha de Gog e Magog. Tá? Então, a prisão de Satanás vai se dar no início da inauguração do milênio, que é um reino eterno, e a prisão de Satanás significa a destruição dele, juntamente com todos os ímpios, todos aqueles que não serviram a Jeová. O novo céu e a nova terra é uma ideia assim, particular dos Testemunhos de Jeová. Eles creem que apenas 144 mil herdarão o céu, apenas 144 mil viverão na companhia de Jeová no reino celestial,
e esses 144 mil é uma geração que já não existe mais. Para ser parte dos 144 mil, tem que ser testemunha das coisas que aconteceram em 1914. Imagina, se tem alguém que viu os eventos de 1914, que é o início da Primeira Guerra Mundial, vivo ainda hoje. Se tem alguém, e é testemunha de Jeová fiel, essa pessoa certamente é um dos remanescentes fiéis, né? Dos 144 mil que herdará o céu. O resto da humanidade, eles fazem uma divisão entre pequena multidão, ou pequeno rebanho, e grande multidão. O pequeno rebanho são esses 144 mil que viverão com esperança celestial no reino celestial, no céu propriamente dito. A grande multidão são as testemunhas de Jeová salvas, fiéis a Jeová, mas que não fazem parte dessa geração de remanescentes, e eles herdarão o paraíso na terra. Inclusive, a principal obra, um dos principais livros das testemunhas de Jeová é Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Essa é a tese das testemunhas de Jeová. Então, nem todo mundo vai para o céu, apenas um grupo, chamado de pequeno rebanho. A ideia de inferno na escatologia individual, o desfecho final do juízo, será a própria extinção do inferno. As testemunhas de Jeová são, portanto, aniquilacionistas. Eles creem que não haverá um inferno de fogo permanente, mas Jeová destruirá o inferno com Satanás, com os seus demônios, os ímpios, e nada disso existirá mais, né? Assim como os adventistas também, eles são muito parecidos nisso. São seitas aniquilacionistas. Eles não creem num inferno de fogo eterno. Ok? Bem, pulando aí para o último grupo, os espíritas. Os kardecistas, diferente das testemunhas de Jeová, são uma seita também pseudo-cristãs, né? Inclusive adotam os evangelhos como princípio de regra moral, mas tem lá o Pentateuco kardecista, né? Livro dos médiuns, livro dos espíritos, céu e inferno, tem lá o Pentateuco kardecista, que é, na verdade, a norma literária do espírita. E o espiritismo também não tem uma visão, eles têm uma visão de que Deus está julgando a humanidade, está punindo a humanidade no planeta Terra. A Terra é um planeta de prova e de expiação de pecados. Se você está na Terra hoje é porque você está nesse processo de reencarnação. Através dessas sucessivas reencarnações, você vem melhorando. Você sempre vai reencarnar como uma pessoa melhor. Nunca regredir. A reencarnação oriental do budismo, principalmente no hinduísmo, você pode regredir. Você pode reencarnar como um animal, por exemplo, uma forma inferior de vida. No kardecismo, não. A reencarnação ela sempre evolui. Você sempre reencarna como uma pessoa melhor, até se tornar um espírito perfeito. Quando você atinge essa perfeição moral e espiritual, você cessa esse processo de reencarnação e você vai viver, então, num plano superior. Você vai ser um guia espiritual. É assim que creem os espíritas. Então, não há um juízo. Não há julgamento de Deus, não há céu e inferno, não há juízo final, não há grande tribulação, não há nada disso. Eles descreem dessas teses, dessas doutrinas cristãs. O que tem é a iniquidade da humanidade, eles reconhecem que a humanidade está num processo de deterioração, de degradação moral, mas que esse desvio moral está sendo corrigido por Jeová por Deus, né? Jeová não, por Deus, né? Eles creem na existência de Deus, mas que a humanidade está sendo redimida através da reencarnação. Então, a reencarnação é o processo em que vai levando a humanidade até o seu ápice. Gente, e por último, então, um fechamento rápido aqui, o pastor Gabriel aí já vai retomar a palestra. Veja que eu estou correndo muito aqui, já quase 1h30 falando. Nós temos, então, a perspectiva, tá? A perspectiva cristã, correto? Estou aqui, olha, com a santa, infalível, inspirada, inerrante e suficiente palavra de Deus. E a palavra de Deus que nos leva, então, a uma outra realidade, a um conhecimento da verdade. Porque Deus se fez conhecido de várias maneiras, mas a revelação especial
em que nós temos, então, detalhamento da vontade de Deus, só pode ser encontrado nas Escrituras. Só pode ser encontrado na palavra de Deus, que é infalível, inerrante, suficiente, santa, inspirada. E a Bíblia é um livro único, diferente. Olha, eu citei aqui várias tradições religiosas, vários livros sagrados, mas a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, é um livro sui generis, é um livro único, porque ele mostra uma perspectiva da história linear. Deus tem um plano, Deus criou o mundo, permitiu a queda, tratou com a queda pela morte de Jesus e está conduzindo os acontecimentos na vida humana de maneira soberana, e Deus vai levar a humanidade a um desfecho, a história a um desfecho, ao clímax, a um apocalipse, a um escatom. E a vontade de Deus será implantada na terra, assim como ela é implantada no céu. É a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, né? A crença cristã em um Deus que governa a história. Então, assim, diferente das religiões pagãs, diferente das seitas, diferente das crenças antigas, dos mitos antigos, a cosmovisão cristã de fim de mundo é aquela que Deus está conduzindo, inclusive ele anunciou antes que elas acontecessem. Olha que texto poderoso esse de Isaías. O nosso Deus é um Deus que conhece o futuro, porque ele é atemporal. Então, antes que as coisas aconteçam, ele anuncia, ele chama à existência as coisas que ainda nem aconteceram. Não há Deus semelhante a ele. Tá? Então, é isso que nós cremos. Né? O cristianismo, mesmo com as suas divisões, católicos, protestantes, ortodoxos, embora a gente se debata em vários detalhes, mas há pontos comuns dentro do cristianismo. A ideia do reino de Deus. Tá? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Esse é um ponto comum dentro do cristianismo. Deus está, a seu tempo, implantando um reino que é eterno, um reino que não terá fim. O novo céu e a nova terra é a consumação desse reino, é a plenitude desse reino. Então, crenças como o reino de Deus, volta de Cristo, ressurreição dos mortos, grande tribulação, juízo final, estado eterno, tudo isso são doutrinas cristãs que encontram unanimidade nos ramos cristãos, mesmo nos mais divergentes. Tá? E aí nós vamos nos debater em algumas outras questões menores, como o momento do arrebatamento, a natureza da grande tribulação, a natureza do milênio. Então vocês estão aqui ouvindo nas outras palestras e tem muito outro conteúdo aí para ser explorado. Não quero aqui dar uma aula de escatologia cristã, estou mostrando apenas as perspectivas teológicas dos grupos, tá? Essa é uma visão panorâmica, para que você tenha uma visão geral. Mas o que eu posso destacar no cristianismo? Diferente de tudo, os cristãos se caracterizam por uma visão histórico-linear do tempo, diferente de uma visão cíclica do paganismo. Isso aqui é muito importante. Por que a escatologia cristã é diferente de tudo? Porque nós temos um plano, começo, meio e fim. Como disse Billy Graham, eu li a última página da Bíblia, eu sei que vai dar tudo certo. É o novo céu e a nova terra. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Apocalipse 21. E vi um novo céu e a nova terra. Olha, o que é isso senão Deus controlando a história, Deus soberano sobre a história, ou seja, a história não está correndo a esmo. Tá? Então, o que caracteriza a cosmovisão cristã e nos torna diferente de tudo que se ouve no passado? Em religiões, grandes religiões mundiais, qual que é a nossa particularidade? Nós temos uma esperança. O cristão pode olhar para o futuro e sabe o que vai acontecer no futuro, porque Deus revelou assim nas Escrituras. É o chamado profetismo, né? O profetismo bíblico é uma coisa poderosíssima. Deus falou desde o passado, pelos pais, pelos patriarcas, pelos profetas, pelos apóstolos, e ele falou tudo o que vai acontecer. Tá? A gente tem dúvidas em alguns detalhes, mas o mapa, né, o caminho das pedras já está desenhado. E isso mostra o quê? A soberania de Deus sobre a criação.
a soberania de Deus sobre todas as coisas. Vou pular essa parte aqui, que é uma coisa secundária. Só aqui explorando, então, e eu encerro aqui, Gabriel, os principais eventos, tá, escatológicos dentro da cosmovisão cristã, e eu não estou aqui entrando em detalhes, tá? Não estou colocando... Coloquei mais ou menos numa ordem sequencial, mas não quero discutir detalhes, não é o meu objetivo na palestra. Tá? Mas, assim, grandes temas da escatologia cristã: arrebatamento da igreja, primeira ressurreição, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, a grande tribulação, o crescimento do anticristo, a segunda vinda de Cristo, batalha do Armagedon, reino milenial, rebelião de Satanás, condenação do diabo, segunda ressurreição, juízo final, novo céu e nova terra e estado eterno. Nós temos aí um conjunto de temas que a gente vai discutir aqui, em que ordem que estão, a natureza de um evento ou de outro, mas todos os cristãos creem nessas doutrinas, nesses ensinamentos macros. Tá? Isso aqui é muito importante, acredito que nos leva a uma compreensão melhor sobre o tema.